Olá, muito boa noite para você que está aí nos acompanhando. Bem-vindo a mais um episódio do Pod Question Pod. E nós temos muita coisa para conversar aqui hoje, viu? Eu quero desafiar você a não piscar, que se você piscar, você vai perder muita coisa. Pastor Abraão, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Wilson. Meio. Quem é o nosso convidado de hoje? Nos Boa conte. noite ao nosso grande convidado, novamente conosco aqui na bancada, Dr. Romilson Freitas. Uma grande alegria poder recebê-lo aqui. Segunda vez no podcast. Segunda vez, privilégio. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. O privilégio é meu de poder estar aqui num debate com gente inteligente que busca levar informações de qualidade Perfeito. para uma comunidade que é muito importante, um povo de Deus que ouve com a consciência limpa de que está tendo informações que são realmente feitas para fazer o bem, para fazer crescer, né? Para que as pessoas possam ter um senso crítico daquilo que é melhor, né? Então, esse podcast de vocês realmente é qualidade total. Que bom, obrigado, querido. Bom, nós tivemos o mês de outubro chamado Outubro Rosa, onde as mulheres dão uma atenção absoluta à sua saúde, e o novembro, que é chamado de Novembro Azul, não é? Olha aí. Que os homens são desafiados a terem um pouco mais de cuidado. O Dr. Romilson, para quem não o conhece bem de perto, ele é um médico, ultrassonografista, um cirurgião, especialista em medicina fetal e ecofetal, não é isso? Isso. E tem sido um cientista também, tem ajudado aí essa galera que desenvolve equipamentos de última geração. O senhor tem um papel muito importante no desenvolvimento disso tudo também, porque consegue sinalizar da prática, a partir da prática da medicina, o que um equipamento, a capacidade do equipamento, até onde um equipamento pode chegar, não é verdade? É verdade, isso aí começou desde quando eu iniciei a ultrassonografia, nos primórdios, de quando os equipamentos eram muito ruins, a qualidade, as imagens eram muito precárias, e eu vi essa especialidade crescer, fui vendo a evolução de equipamentos, sempre com cuidado de comprar e de investir naquilo que era melhor, e fui inclusive passando por algumas marcas diferentes. Hoje eu trabalho com equipamentos da Samsung e tenho uma interação muito grande com os engenheiros da Samsung e canal direto para conversa com eles, interagir naquilo que é melhor para o equipamento, o que é que pode ser feito, o que é que pode ser incluído, que possa trazer informações médicas que às vezes a engenharia vê, por um lado, a aplicação da física na imagem, mas a gente que vê pelo lado médico vê o entendimento daquilo que é. Se você vai fazer uma imagem para um ginecologista, um obstetra, e você tem experiências anteriores dessas especialidades, ver os procedimentos cirúrgicos, você tem que também estar transmitindo aquilo, que informação é importante que vá num laudo, para que o cirurgião ou o clínico que vai receber vá claro, tirar proveito maior do exame. Eu vejo essa preocupação como uma coisa fundamental, e o médico pode obter isso se atualizando, indo nos congressos, participando de cursos, né? Eu já fiz inúmeras pós-graduações nessa área de ultrassom, em escolas em São Paulo, Ribeirão Preto, fui também fora do país, por questões de querer estar em busca daquilo que é mais atual. E essa forma de fazer o melhor. Eu sou um homem com a formação cristã e acordo e peço a Deus sempre que me dê sabedoria para fazer o melhor para aqueles que precisam de mim. Aliás, eu queria explorar um pouquinho isso, porque nós vamos conversar hoje sobre saúde do homem especificamente, né? Aproveitando esse mês, o embalo desse mês e diante da preocupação e da responsabilidade que nós temos também como um programa de mídia que é instrutivo de fazer com que homens e mulheres se atentem para essa questão de quais são os recursos à sua disposição para cuidar. Mas eu percebo que o senhor é uma pessoa que trabalha muito nesse viés dos pacientes carentes, né? Eu percebi assim que o senhor tem uma jornada
que tem sido dedicada também a empreender viagens para o interior, fazer cirurgias no interior com populações não carentes, a desenvolver equipamentos que possam baratear o custo de cirurgias. E eu imagino que parte da classe técnica ou médica não deve gostar muito de ti, não é? O senhor é contra o elitismo médico? Sou contra, sim. Eu acho que eu não ficaria muito feliz de viver, fazer da minha profissão um meio apenas de ganhar dinheiro. Isso não me faria feliz. A minha realização profissional vem muito mais daquilo dos resultados que eu vejo acontecer. Né? Algumas pessoas já viraram para mim: mas como é que sua agenda está tão lotada de pedidos de exames, suas agendas estão sempre com 2 meses, eu tenho dificuldade de encontrar uma vaga aí. No entanto, eu vejo que o senhor atende por um preço não muito grande, quando é particular, e atende alguns planos de saúde. O senhor podia deixar esse negócio de atender plano, de atender pacientes de campanhas de carente, para poder dedicar seu tempo a um resultado com pacientes que possam lhe pagar melhor. Mas isso realmente não me deixaria muito feliz, não. Qual é a sua alegria? Qual a sua felicidade? Qual é o seu propósito usando da utilização da sua profissão? Pastor, eu tenho a impressão seguinte, que se qualquer médico fizer uma reflexão bem dentro do fundo da sua consciência, ele vai ver como se ele vê como eu vejo. Eu acho que isso foi Deus que me deu. Isso é um dom. A medicina tem que ser exercida como um sacerdócio de fazer o bem. Eu penso sempre assim: eu posso fazer pelo meu paciente o mesmo que eu faço pela minha família. Eu nunca tive, inclusive, nenhum medo de atuar profissionalmente nos meus parentes, mãe, até na minha mãe que tem 90 anos, meus irmãos fazem exames de rotina comigo lá em minha clínica, sem a tal da esmeraldite ter que mandar para outro, porque eu penso sempre assim: eu tenho que fazer pelos outros o mesmo que eu faço para minha família. Sim, claro. Então isso eu não faria algo que é com finalidade de ganhar dinheiro, como eu vejo hoje. A medicina hoje está cursando muito para esse lado, assim. Isso aqui dá lucro, mas eu não penso assim. Se isso aqui faz o bem para o paciente, então faz bem para mim. Com relação à questão de profissional, de receber, de estar beneficiado financeiramente, é uma profissão que dá pra gente ganhar bem, ter um padrão de vida bom. Ninguém precisa juntar dinheiro. Já dizia o Salomão, que foi muito rico, que foi enterrado com as mãos para fora, mostrando que ele não está levando nada. Então a gente veio para esse mundo receber um dom como esse que Deus dá, vamos aproveitar ele para fazer. Sempre pensar assim, ter essa sabedoria dada por Deus, porque o senhor sempre pensou assim? Será que eu sou capacitado ou Deus me capacitou? Então, isso. Então, acho que Deus me capacitou e eu agradeço para usar isso com finalidade de fazer melhor para os meus pacientes. O senhor sempre pensou assim ou foi alguma coisa que depois de um período do amadurecimento da profissão começou a mudar o foco? Eu acho que eu sempre atuei com esse sentido. Sempre fui médico do estado no HGV, no Canela, há muitos anos atrás. O hospital não existe, mas era um lugar onde a gente atendia gente de toda classe, em acidentes e coisas graves. Depois fui para o HGS, atuei em hospitais públicos, fui diretor do Hospital Regional do Senhor do Bonfim, onde lá era uma santa casa e a gente tinha 540 AIHs, que são autorizações de internamento hospitalares, e nós tínhamos uma performance em resolutividade da região que foi se perdendo ao longo do tempo. A cidade de Senhor do Bonfim era um centro de referência para toda a região. Quando eu fui diretor do hospital, operávamos lá, tínhamos uma UTI funcionando, fazia-se cirurgia de prótese de quadril, fazia-se um monte de procedimento cirúrgico. Bons profissionais faziam parte da equipe. Hoje a gente foi vendo essa medicina se perder e esse caminho que se criou aí de encaminhar paciente através de regulação. Eu tenho visto isso com muita restrição. Acho isso penoso para as pessoas que não têm uma condição de buscar uma rede particular.
Antes a gente atendia um paciente carente e dizia assim: vou ligar aqui para um colega meu lá em tal hospital, Santa Isabel, Roberto Santos ou outro lugar, e vou te encaminhar para lá. E ia diretamente. E a gente, hoje o médico foi banido desse poder para que esse poder ficasse na mão de processos políticos, sociais, de prefeituras e às vezes na mão de gente que não entende a gravidade dos processos. Do momento, né? Só quem está com uma pessoa ali precisando de um atendimento urgente é que sabe o desespero e essa espera da regulação. Exatamente. Como isso é penoso, né? Então, mas continuando, a resposta do raciocínio que eu queria colocar é que depois da minha vida voltada para a vida cristã, fazendo missões de atendimento a pacientes carentes do Nordeste, em locais onde eu não tenho interesse nenhum, aquela missão que o senhor também comanda lá naquele povo ribeirinho, que foi a primeira. Eu inclusive me converti a Jesus Cristo ali naquele momento, quando eu fui numa missão lá Olha, que interessante. naquele barco. Ali eu senti a presença de Deus na minha vida e senti que Ele me usava na minha profissão para mim fazer o bem para as pessoas. Foi ali que eu senti fortemente, numa salinha pequenininha no prédio escolar, né? Algumas imagens de anatomia médica, mas eu fiz diagnóstico com uma máquina de ultrassom bem pequenininha, portátil, que eu acho que eu não faria tão bem numa clínica com um equipamento poderoso. Lá, a mão de Deus entrou e eu vi que a gente tem que abrir o coração para que Deus haja na nossa vida profissional. E esse entendimento hoje é muito mais saudável. Mas a proximidade que eu tenho hoje com a vida cristã me faz ter um canal aberto com Jesus, e Ele tem me usado com certeza. Não, isso é emocionante, né? Ouvir um depoimento desse assim Não achei que seria tão surpreendido logo no início. É verdade. Mas, doutor Romilson, nós estamos aqui pensando, então, vamos começar nessa questão da saúde do homem. O senhor se especializou muito em imagem, não é? O que é a medicina fetal, a medicina ecofetal, e tem a ver só com pré-natal, tem a ver só com... O que é exatamente essa medicina? A medicina fetal é voltada só para o feto mesmo. Você passa a ser médico do feto. Então você tem que entender de tudo, da anatomia, tudo é feito por meio de imagem. Dependendo de imagem. E a medicina fetal também hoje, ela atua fazendo alguns procedimentos com o feto na barriga da mãe para que ele possa ter uma sobrevivência a tempo de nascer bem melhor, né? Então o senhor opera fetos? Já operou fetos? Já participei de um serviço com o Dr. Fábio Peralta em São Paulo, no HCOR, com cirurgias fetais. Eu fiz medicina fetal com o Dr. Fábio Peralta na Cetros, em São Paulo, um serviço de excelente qualidade. Ele é um médico de referência, foi formado no hospital do King's College de Londres, e ele traz para o Brasil informações que são assim extremamente atualizadas, e esse convívio, esse período que fiquei 2 anos com ele foi fundamental na minha formação também na área fetal. Eu já tinha feito há uns 15 anos atrás, uma especialização em medicina fetal em Ribeirão Preto, com outro médico chamado Dr. Morum, que era uma referência em medicina fetal, mas naquela época o procedimento era muito restrito. A restrição se devia aos equipamentos também, que eram de baixa resolutividade. Então os equipamentos foram melhorando e a medicina fetal cresceu muito. Interessante. Hoje a gente faz diagnóstico de patologias de coração fetal com feto de 13 semanas, 12 semanas. Acabou-se. Que loucura, hein? O tempo daquele negócio do olha ali o coração batendo. Não é mais isso. Ele está batendo na válvula tal e está normal. Tem refluxo, não tem refluxo. Tem insuficiência nessa válvula. Está com alguma restrição. Então, não é só se está batendo ou não, né? Que loucura. Sim. Como avançou, né? E eu já atuava nessa área já tinha uma experiência com cardiologia fetal, quando há 22 anos atrás a doutora Lilian Lopes promoveu um curso de ensinamento, de treinamento de avaliação do coração com uma visão de cardiologia bem especializada. Mas eu não me dei por satisfeito só isso e fiz também pós-graduação no serviço da doutora Lilian Lopes em São Paulo, na área de ecofetal, e fiquei durante uns 5 anos
5 anos praticamente como monitor e auxiliando ela no ensinamento prático das aulas teórico-práticas com os alunos que lá passavam, médicos que são cardiologistas pediátricos e que iam aprender a medicina, a ecocardiografia fetal, que é o exame que se faz. Antigamente era assim, um negócio assim meio engessado, que se faz com 25, 26, 27, 28 semanas, 30. Não, hoje se faz eco fetal em todo paciente. Então, um paciente vai fazer qualquer exame comigo lá, eu tenho que olhar o coração dele com esse olhar de cardiologia fetal. Olha que interessante. Sempre. E com isso descobrindo coisas que passam, às vezes, desapercebido no exame comum. Eu queria explorar um pouco isso, porque o senhor se tornou um especialista na saúde do homem e há mais de um ano o senhor esteve aqui no nosso podcast e nos informou que o senhor tinha um equipamento de ultrassonografia que utilizava inteligência artificial de altíssima qualidade e que era um dos melhores do estado da Bahia. E nós passamos aquele período todo e no início desse ano, quando eu fui fazer meus exames regulares, eu tive uma taxa de PSA bastante elevada e decidi fazer ultrassonografia contigo. E lá em sua mesa... Ou seja, estamos diante de um paciente do doutor aqui na mesa. Exato, né? A sua intervenção foi muito importante porque o senhor me deu um diagnóstico apenas pela análise das imagens de ultrassonografia. No dia o senhor me disse 97% de possibilidade de ser um tumor maligno, né? E claro, ninguém quer receber uma notícia dessa, foi um choque tremendo e a sua assertividade ali é com base no conhecimento, na sua experiência pessoal, do tipo de equipamento, como é que o senhor conseguiu chegar a um diagnóstico desse tão preciso apenas com uma imagem de ultrassonografia? Pastor, eu digo sempre que a maioria dos exames de ultrassonografia da próstata não são levados a sério. Eu vejo com tristeza isso. Os homens se dirigem, fazem seu papel. Pegam... faz o exame de sangue, PSA, às vezes fazem o toque retal e vão a um serviço de ultrassom e o médico se dá ao desplante de apenas dizer: sua próstata mediu tanto, portanto, ele tem um volume de tanto. Bom, e alguns até botam que a próstata pesa tanto, né? O ultrassom não é balança, não é para pesar a próstata. Calcula volume com uma precisão boa quando se faz com cuidado de obter as imagens corretas. Mas ao longo de 35 anos fazendo a área de imagem, uma das que eu comecei primeiro foi justamente essa área de saúde do homem. Eu fazia só a parte de medicina interna, abdômen, a parte de exame urológico, de rins, próstata. E eu fui um dos primeiros médicos, inclusive, a começar a fazer biópsia de próstata no estado, lá na cidade, quando eu fui para Senhor do Bonfim, há 34 anos atrás, eu iniciei a fazer biópsia de próstata dirigida por ultrassom, com a retirada de, no mínimo, 12 fragmentos, e fui vendo que a minha assertividade nos pacientes que a gente indicava ou contraindicava a biópsia estava muito ligada a fazer um exame bem acurado do ultrassom, com muita atenção, respeito ao paciente. Eu tenho visto pacientes me dizer que entraram na sala e fizeram um exame em menos de 5 minutos. Eles não olham se o volume da bexiga está muito cheio, e às vezes fazem com a bexiga muito cheia. Não pode. Um bom ultrassom deve ser feito entre 100 e 200 ml. Você pode até ter uma bexiga muito cheia inicialmente, mas manda esvaziar. Vai olhando devagar, tem que ter cuidado, porque você tem que melhorar a imagem. Hoje, não se trata de ganhar dinheiro, né? Se trata de uma vida que está ali. Exatamente. Né? Eu vejo cada paciente como se fosse ali. Ali é um enviado que Deus me mandou para me fazer o bem para ele. E eu faço isso do mesmo jeito que faço com a minha família, como eu já disse. Então, eu levo em torno mais ou menos de 30 minutos fazendo um ultrassom da próstata por via abdominal. Mas isso te dá retorno financeiro? Eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado com os meus resultados. E é por isso que minha agenda está lotada até mês de novembro, já está... Porque eu faço com respeito ao paciente. Eu uso uma máquina de boa qualidade. Hoje eu faço, inclusive,
na área fetal, aquelas imagens que eu estava lhe mostrando que é fantástico, lindas, lindas. Da inteligência artificial de ver o feto em imagem realística, através de tecnologia de 5D. E não só isso, eu aplico isso na próstata também. O meu equipamento faz a elastografia da próstata, que é mais uma ferramenta, faz o 3D, faz o Doppler, o Power Doppler e agora o MV Flow. O MV Flow é uma nova tecnologia que você vê o fluxo como se fosse um fluxo em 3D e capta fluxo que anteriormente os equipamentos mais simples não captura. Então eu procuro olhar a próstata, as divisões anatômicas todas, e pela própria experiência que um tempo nós ficamos fazendo ultrassom por via retal, que no início, com equipamentos mais simples, ele era melhor. Hoje eu não vejo diferença nenhuma em fazer por via abdominal ou por via retal. Não tem muita diferença. Eu consigo, com o meu equipamento, ver as zonas periféricas, a zona periférica da próstata. Bem definida. Diferente da zona de transição, que é a parte da glândula central. Consigo ver os ductos ejaculatórios que saem das vesículas seminais. Consigo ver o trajeto daquilo. Consigo ver o que é o utrículo da próstata no ultrassom, mas isso é preciso olhar com atenção, ver a próstata, não para medir o tamanho. Fazer 2 imagens, medir o tamanho e já se livrar do paciente. Isso é muito fácil. Recebe a mesma coisa que o plano de saúde paga a mim, mas eu vejo cada ponto da próstata. Olho o lado esquerdo, olho o lado direito, vejo se tem nódulo, se o nódulo tem características benignas ou malignas. E hoje, utilizando o raciocínio de verificar a correlação entre o PSA, que é, na minha experiência também, de fazer biópsia, e a próstata com suas características de nódulos, os tipos de nódulos, os que estão na glândula interna e que são adenomas benignos, e aqueles que estão na zona periférica e tem Doppler. Então isso me dá uma assertividade muito grande. Tanto é que hoje o meu trabalho com próstata mostra o seguinte: eu tenho um valor preditivo negativo nos meus exames. Que diz, preditivo negativo significa o seguinte: eu faço um exame de próstata e eu digo para o paciente, você não tem câncer de próstata. Eu acerto 100%. Uau. É um valor preditivo de 100%, que nem o PSA dá, nem toque retal não dá, e nem exame de imagem comum. Nós estamos diante de uma grande revolução aqui, né? Você está falando uma coisa aqui que pode alterar o rumo assim. Daqui que eu chegue nos 40, não precisa nunca mais de toque, Hoje está dando sorriso feliz aqui, não é? Quer dizer, hoje o toque retal, ele é dispensável? Com esse nível, claro, de critério e de equipamento e de conhecimento seu, o toque retal, até que ponto ele é eficiente para detectar o câncer de próstata e até que ponto ele é dispensável? Bom, isso é meio polêmico, porque eu não sou urologista e recomendo aos meus pacientes procurar o urologista para decidir terapia e tal, e recebo muitos exames recomendados por urologista. Vá fazer especificamente ali com o Dr. Romeus. Mas veja o seguinte: eu acho que a ultrassonografia deveria ser a melhor ferramenta, porque ela é fácil de ser acessada em qualquer lugar. É diferente, por exemplo, a ressonância é um ótimo exame para próstata, muito bom, mas ele é de difícil alcance. Qual é o exame da próstata que é mais fácil e mais alcançável? É o toque retal. Mas o toque retal, ele é muito limitado. Outro dia, engraçado, apareceu um urologista que estava numa farra com os amigos, e os amigos filmaram ele, e isso rodou na rede social aí. Ele dizendo que o toque retal tem 30% de eficiência, e mesmo assim, quando o câncer já está começando a avançar para níveis de Gleason 7, que aí ele consegue tocar os níveis iniciais, 6, que seria o ideal fazer uma cirurgia com Gleason 6 para melhor prognóstico. A maioria das vezes o toque retal passa, e vejo que passa às vezes Gleasons mais elevados, 7, 8, quando não está no alcance do dedo. Mas, veja, por que ainda se persiste em fazer? Porque o toque como manobra de rastreio na população em geral? Porque dificilmente você vai encontrar
médicos que fazem ultrassonografia com essa dedicação de querer fazer o melhor. Porque se tivesse todo mundo com um bom equipamento para oferecer isso à população em geral, não tenha dúvida que a ferramenta ultrassom, feita da maneira que eu faço, e minhas portas da minha clínica estão abertas para qualquer médico que faça ultrassom, que queira ir lá dizer assim, doutor Romilson, eu quero ver como é que o senhor faz, porque eu quero fazer igual. Desde que eu lhe digo que Jesus toque no seu coração e você queira fazer isso, eu estarei lá à disposição. Porque vem mais, pastor. Como o senhor disse, 97% de chance, quando eu examinei, que o senhor poderia estar com câncer de próstata. Mas eu coloquei no seu laudo PIRAD-5, que significa câncer de próstata. Não botei 4, botei PIRAD-5 e indiquei para que você fizesse uma biópsia. Aquela imagem era característica, né? Aquele nódulo era característico de câncer de próstata. Além do mais, era o seu PSA vinha crescendo ano a ano. E infelizmente o senhor também foi vítima desses ultrassons que só fazem dizer sua próstata está igual a de um garoto. E só faz medir o tamanho. Porque ela conservou o mesmo tamanho, exatamente, mas ela tinha uma alteração. E aumentando o PSA, isso não é correto. Apesar do que, nós temos visto aí, há poucos dias, vou fazer uma apologia aqui ao nome do Dr. Lucas Batista, que é um urologista que eu tenho um respeito muito grande por ele, encaminhou inúmeros pacientes para ele operar, ele é muito dedicado e é muito bom caráter também. Ele foi o meu médico. Ele fez Te operou? Foi. Na mídia social dele, ele mostrou os mitos da próstata. PSA não significa câncer de próstata. Ele colocou como correto. Isso está certo. Nem sempre um PSA alto significa câncer de próstata. Ele colocou também que PSA altera quando você anda de bicicleta, anda de cavalo. Também isso é mito. PSA altera quando você tem relação sexual e vai fazer o exame. Também isso é mito. O que altera PSA é prostatite. Inflamação na próstata faz o PSA subir demais e não é maligno. Próstatas benignas que crescem muito, que formam nódulos benignos e que alteram o PSA e não é câncer. E dá para ver isso no ultrassom. E às vezes, próstatas às vezes até grandes. Tem PSAs que às vezes não são tão grandes, mas tem um nódulo suspeito de malignidade. Então, a experiência, um bom equipamento e o respeito pelo paciente e o querer, dado por Deus, dizer assim, eu quero fazer o melhor. Isso é fundamental para que a gente possa, inclusive, dizer assim, o toque aí foi dispensável. Foi desnecessário. Porque eu atendo inúmeros pacientes que viraram para mim e disseram, tem 15 dias que eu fiz um toque, doutor. E o médico olhou meu ultrassom, olhou meu PSA e ele disse que eu podia voltar daqui a um ano. Isso acontece muito na fase mais perigosa da questão do câncer de próstata, que é o paciente que começa o câncer de próstata na faixa dos 50 anos, que ele é um tumor mais agressivo. Então ele muda a sua classificação no Gleason muito mais rapidamente do que um homem com 80 que tem um Gleason 6 pode ir aos 90 e não mudar. E o câncer fica ali, latente, sem evoluir, sem trazer nenhum problema. Mas um homem que inicia um câncer Gleason 6, aos 50, ele chega aos 60 em Gleason 8 e já está invadindo estruturas fora da próstata. E às vezes esse paciente tem uma próstata pequena e vai fazer uma ultrassom, sua próstata é de garoto. Ele às vezes tem até um PSA normal, que está ali 1,7, 1,8, mas o câncer já está ali. E eu tenho detectado esses cânceres assim, nessa fase, em que o cutoff, ponto de corte do PSA normal, alguns laboratórios colocam que é 2,5, né, para populações mais jovens, de que é 4 para populações acima de 60 anos, e eu tenho tido pacientes com 1,7 com câncer, 1,2 com câncer. Uau. Inclusive um médico da nossa equipe tinha um PSA de 1,7 e ele veio para mim, eu olhei e disse, você está com câncer de próstata, vou fazer uma biópsia. E fiz e estava lá. E ele tinha um histórico familiar, pai com câncer e tal. Eu tive um paciente que eu olhei uma imagem dele e era sugestiva de um câncer de próstata e ele estava com PSA de 0,9. E os familiares dele, avô, pai,
com histórico de câncer, foram operados. Ele marcou uma biópsia de próstata comigo 3 meses depois, já voltou com 1,97. 0,94 foi para 1,97. Rapidamente, assim. Muito rapidamente. Então, essas subidas escalonadas de PSA, que sobem mais que 0,4, com a próstata se mantendo do mesmo tamanho, elas são sugestivas de câncer também. Então, o PSA tem esse raciocínio. Mas ele sozinho, ele não é muito bom. Outra coisa que eu vejo, alguns pacientes chegam para mim é PSA total, tanto. PSA livre, tanto. A relação entre o PSA e o... Isso não tem nenhuma serventia, a não ser quando o PSA está total acima de 10. Mas eu vejo fazer em todo mundo. O cara com PSA de 0,6 e vem para lá também com história. O PSA livre, doutor, isso aí não me interessa. Não serve para nada. Então, isso não é uma coisa... Então, qual deveria ser a sequência, então? Quando um homem olha assim, quer dizer, com que idade, vamos pela ordem, com que idade ele tem que começar a se preocupar com isso e qual é o que ele tem que pedir a um médico? Porque ele vai num urologista, óbvio, o urologista vai dizer, o médico sou eu, não é? Não é você que diz o que tem que ser feito, sou eu que digo, óbvio. Mas que caminho o senhor indica como profissional, como médico, para a detecção e tratamento? Acho que a detecção precoce do câncer de próstata começa justamente com uma boa consulta com um urologista que tenha também esse respeito de fazer o melhor pelo paciente. Às vezes, nem sempre eles fazem o toque, ele faz um PSA. O sujeito está com PSA de 0,4, 0,5, ele for um laboratório confiável, ele não precisa fazer nada, às vezes faz o exame de imagem, o ultrassom está lá, aquela próstata pequenininha, que justifica ela estar ali com aquele PSA. Mas aí esse acompanhamento pode ser feito anual, sendo que o urologista às vezes vê um PSA que está em ascensão, ascendente, compara a imagem, não está crescendo, ele pode reduzir esse tempo. Olha, em vez de você fazer um PSA daqui a um ano, vamos fazer um seriado de 3 em 3 meses para a gente ver como é que está essa ascensão, ou se está oscilando para baixo. Será que você teve algum processo inflamatório, fez subir, porque sua próstata não cresceu e o PSA está se elevando? Então, são critérios que cabem um julgamento e um raciocínio sensato do urologista, que eu acho que, se você confia no seu bom urologista, você deve permanecer com ele, vá com ele sempre, porque ele vai te conhecendo, certo? Agora, quando você for fazer o ultrassom da próstata, amigo, e você entrar num lugar e o cara fizer esse exame em 3 minutos, olhar a sua próstata, medir, dizer que sua próstata está grande ou está pequena, você tem que perguntar ele o porquê. Porque eu tenho visto muito paciente chegar, próstata aumentada de volume. Ora, aumentou porque tomou fermento? Não é massa de pão. Se cresceu, ele tem que botar no laudo dele. Cresceu por isso, tá causando isso e isso, bexiga de esforço. Tem eleva o assoalho da bexiga. Você pode medir hoje o grau de protrusão da próstata para dentro da bexiga, ou ela cresceu mais para os lados, não está dando sintoma. Verificar o trajeto da uretra, se tem estenoses que estejam provocando esforço para urinar. Tudo isso requer atenção. Então, um exame que não pode ser feito rápido. Não pode ser feito a meia sola. Não pode ser feito como produtividade. Então, eu hoje não aceitaria de modo nenhum o critério de trabalhar numa clínica que queira que eu faça 30 exames numa manhã. Eu estou ali para fazer exames. Tá fora. Num tempo para fazer o bem para o paciente. Eu acho que esse seria o caminho para a gente ter detecções mais precoces de câncer na fase que é mais fácil de curar e tratar. Tá vendo? Todo profissional devia escutar isso, todo profissional de saúde, porque hoje a população sofre demais, porque vai numa clínica, às vezes uma clínica do SUS, ou vai mesmo numa clínica particular se esforçando para pagar, mas o que se vê às vezes até pelo plano que se mata para pagar o mês, né? É justamente esse descaso. O camarada entra ali, faz aquele ultrassom rapidamente ali e pronto, se livra do paciente, recebe o seu dinheiro e vamos pro próximo. E a falta de... Tem uma meta de atendimento por dia. E a falta de conhecimento, né? A gente tá ouvindo o senhor aqui, doutor, mas veja, o senhor é um estudioso, assim, assíduo da área, né? E é o que cuida também. Mas as pessoas, em grande maioria, não têm conhecimento nenhum a respeito da medicina. Quanto mais homens que ainda, de alguma maneira, se carregam esse tabu, que dão mais trabalho para revisar a sua própria saúde, não é? Então,
Eu não desconfio, doutor, que alguém esteja nos assistindo aqui, e talvez até eu, em determinado momento, acreditou que um ultrassom, seja lá do que for, em 3, 4 minutos, fosse a coisa mais normal do mundo. Mas a gente nem sempre dá atenção a isso. Infelizmente, nem sempre o paciente dá atenção, né? Ele está ali, ele não entende nada. Então, ele deita, faz aquele exame, está tudo bem. Levantou, saiu. Ainda pergunta, tudo ok aí? Tudo bem, né? Agora, doutor Romilson, com relação ao homem, além do diagnóstico, existe algum meio de prevenção do câncer da próstata? Alguma coisa que o homem pode fazer para evitar o câncer de próstata? É possível isso? Olha, o câncer de próstata, pelo envelhecimento da próstata, que é visível notadamente nos homens mais idosos, esses são do processo de envelhecimento das nossas células mesmo. Mas esse câncer do paciente mais jovem, ele tem um fator de influência genética muito, muito forte. E evidentemente que se você já tem esse histórico na família, você tem que evitar algumas coisas que podem agredir também mais a próstata, como bebidas alcoólicas fortes, que podem provocar processos inflamatórios, né? Existem, hoje a gente sabe que alguns alimentos ultraprocessados são ruins e são eliminados pela urina e podem causar danos, né? A gente sabe que o fumo contribui, né? Dietas muito ricas em gorduras. Homens que às vezes não têm atividade sexual no homem de 50 a 60, 70 anos de idade, ninguém é mais atleta sexual, mas deveria ter uma média de relações em mínimo de 2 vezes por semana, nem que ele tenha que buscar neurologista um auxílio para ter isso. Porque ele fica acumulando sêmen e maior chance de processos inflamatórios na próstata, e isso não é bom. Então, a alimentação rica em certas substâncias que são benéficas para a próstata, nós temos hoje aí no vinho substâncias que compõem o vinho tinto, que são boas para ajudar a prevenir alguns cânceres, né? No tomate no molho do tomate, melhor dizendo, já tem até remédios com esse nome vendido, tomate, né? Que tem substâncias que são benéficas para a próstata, né? E sempre ouvi falar que tomate ajudava, agora eu nunca entendi o porquê. Tem estatísticas mostrando que a região na Itália o índice de câncer de próstata é reduzido porque eles usam uma dieta muito rica, né, em molho de tomate. E o tomate tem uma substância chamada lincopeno, que é vendida com o nome Lincovit, tomate, e que ajuda na prevenção do câncer. Mas esses cuidados minimizam, mas a influência genética é muito forte. Então, quem tem histórico familiar de câncer de próstata deve ter esse cuidado e dizer assim: eu não vou fazer exame de próstata num lugar que fica só medindo minha próstata tamanho, e eu chego para o urologista e digo: minha próstata está igual a do garoto e meu PSA ficando de velho. É meio estranho. Próstata de garoto não combina com PSA de idoso. Então, uma coisa não bate com a outra. Então, um bom exame de imagem não necessariamente precisaria ser uma ressonância. Poderia ser ultrassonografia feitas com seriedade, para que se volte, o próprio urologista volte a ter credibilidade no método de ultrassom. E eu sempre convoquei e sempre comunguei com a ideia de que um dia a ultrassonografia viraria o estetoscópio de cada médico. Estou vendo isso acontecendo lentamente. Na UTI, o sujeito já coloca um catéter na subclávia, olhando pelo ultrassom e não mais no tato. O ginecologista usando na sua especialidade, o mastologista na sua especialidade. Então eu digo que se um urologista que tem uma formação boa, profissional, de conhecimento, e tem também essa formação boa de caráter, que isso é importante, e ele começar a mexer com essa área dele próprio, aprender o método, ele vai começar a ver que ele pode fazer mais do que o que ele recebe dos outros. De imagens feitas com pressa em clínicas que estão tocando produtividade e quantidade com qualidade nenhuma. Então tem muito lugar assim hoje, e por mais que você pense que é lugarzinho de periferia do SUS, às vezes não. Clínicas de grande nome, de grande porte, e às vezes hoje tocando produção
com qualidade muito baixa. Esses equipamentos, você tem um equipamento de última geração, né? Ele é acessível às demais clínicas, seja as grandes clínicas particulares, ou seja até mesmo o serviço do SUS? Olha, eu acho que o lugar que deveria ter os melhores equipamentos deveria ser o serviço do SUS. Desde que os políticos aplicassem o dinheiro de maneira correta, o dinheiro que vem para a saúde de maneira correta. Se eu fosse secretário de saúde de qualquer instituição pública, prefeituras, e eu iria dizer para o prefeito a primeira coisa: eu continuo secretário se o dinheiro da saúde for utilizado na saúde. Aí se compra equipamento de boa qualidade. Mas o que a gente vê não é isso. São compras feitas por burocratas que estão comprando para ter um retornozinho, um cashback na conta pessoal dele. E a gente vê que não são esses os equipamentos que estão sendo usados na rede pública, principalmente aqui no estado da Bahia, deixa muito a desejar. Eu vejo muito em São Paulo, no HCO, em algumas outras instituições que atendem saúde pública do SUS, utilizar equipamento de altíssima qualidade para atendimento da população também carente. Mas meus equipamentos de ultrassom geralmente custam acima de 300 mil. São equipamentos de boa qualidade, né, com alta resolução, com sonda de 3D cavitárias, 3D abdominal, com tecnologia 4D, aplicação 5D. Eu tenho hoje um equipamento chamado Era, da Samsung, que é o top da Samsung até o momento. Se eles lançarem outro, eu vou estar em cima para comprar o próximo, porque fantástico. Eu acho que eu penso da seguinte maneira: eu ralei muito para chegar onde eu estou. Tenho um filho só que está estudando medicina, se formou em engenharia, estava já fazendo mestrado em energia eólica, matriculado no mestrado na Dinamarca, desistiu para fazer medicina, e eu tenho feito ele pensar dessa mesma forma que eu. Não tenho que deixar herança para ninguém, ele vai ter que trabalhar muito também para conseguir, apesar dele achar um caminho aberto na minha clínica, mas ele vai ter que cumprir lá o papel que todo e qualquer profissional chega, exigindo qualidade e atenção aos pacientes. Sem apadrinhamento. Sem apadrinhamento. Né? É isso que mesmo. ele busque se qualificar. Ele tá lá, ele tem que buscar méritos para estar lá comigo, junto comigo, atuando em benefício das pessoas e tendo o retorno merecido da profissão. Perfeito. Agora, doutor, o homem em geral tem muito receio, né? A mulher tem uma facilidade muito grande de ir ao médico, de fazer exames. E às vezes fica no nosso pé, né? Fazer eu chegar. E graças a Deus, porque fica. Eu estava agora por dizer para o nosso diretor aqui de comunicação que eu sou um deles. Se a minha esposa não ficar no meu pé, ela não marcar, ela não for, não correr atrás, se eu estivesse sozinho, provavelmente, sei lá, acho que eu já tinha morrido há muito tempo, não é? Mas além disso, dessa questão do homem nem sempre ser muito diligente na busca do cuidado próprio, dos exames, ainda tem a questão do preconceito, né? Isso ainda é muito forte. O homem, qual é a dificuldade do homem de ir atrás do diagnóstico, de buscar, como a mulher faz hoje essa questão para poder melhorar seu nível de saúde e ter uma prevenção mais... Eu acho que o homem, por ocupar um papel na sociedade de ser provedor, né? Isso está sendo vencido. As mulheres estão cada vez mais ocupando espaços na política, no trabalho, nas gestões públicas, nas faculdades, e tem aberto um diferencial, né? Mas eu vejo também assim, os homens têm mais dificuldade de buscar se cuidar. Eu recomendo que eles façam uma consulta clínica uma vez por ano para ver como é que está, né? Essa questão de doenças como a teratomatose, que matam de repente, o cara pensa que está bem, de repente ele está com as coronárias obstruídas, e isso é fácil de prevenir, fazendo até um exame simples de imagem na carótida, pode ver que o sujeito está desenvolvendo isso. Avaliar diabetes, ter cuidado com a alimentação, que a grande maioria dos pacientes adquirem diabetes por erro alimentar, e fazer atividade física, ter uma vida saudável. Mas essa questão do preconceito com relação à saúde masculina no tocante à próstata, é que realmente o exame de toque é um exame que ganhou o mito de constrangimento mesmo. E eu vejo que se a medicina
pública e privada se armar de um instrumental como é o aparelho de ultrassom, que é fácil de ser alcançado, não precisa ser um Era da Samsung, mas bons equipamentos existem com preços mais em conta e que podem fazer um bom exame, desde que o médico tenha um bom conhecimento, tenha caráter de fazer aquilo com dedicação. Então eu acho que a ultrassonografia poderia abrir um espaço maior para que os homens buscassem mais, nem que eles não fossem fazer o toque, eles fizessem um PSA e fossem fazer uma ultrassom e fizessem uma correlação. Como é que está esse PSA com relação a essa próstata? Meu PSA está alto, mas minha próstata é 80 de volume, não é 30. Então justifica ele estar alto. Minha próstata está dando 18, toda estranha, toda cheia de imagens heterogêneas, e meu PSA, essa próstata de 18 devia dar PSA de 0 ponto alguma coisa, e está dando 2,5, isso não está bom. E aí faz um aço. E o legal é que o ultrassom ele não é invasivo, né? Então eu acho que a ultrassonografia poderia quebrar esse mito, né, ser o método, eu acho, de eleição para se começar o rastreio do câncer de próstata. E por que não a ressonância? Porque a ressonância, pastor, ela é muito cara, né? E ela requer instalações mais sofisticadas, o custo é muito mais alto e não há condições de se oferecer isso a uma demanda muito grande da larga escala, né? Hoje o nosso Barco Clínica lá tem um equipamento de ultrassom. Claro que não é esse top que o senhor está falando, mas ele tem um equipamento lá e através desse equipamento tem sido salvas muitas vidas, né? Exatamente. Eu conheço as imagens do seu equipamento porque, através da doutora Ana Marta, que é uma parceira lá da nossa clínica, ela e o doutor Aide, urologista. Isso. Eu conheço as imagens do equipamento. Eu tenho certeza que se eu for lá e usar aquele equipamento, eu vou fazer também coisas muito boas. Está convidado. Tenho certeza que vai ter a presença de Deus lá e que vai ser muito melhor ainda. Muito bem. E essa ideia da mobilidade, né? Porque em relação às pessoas perguntam, eu lembro das pouquíssimas vezes que eu fiz uma ressonância magnética, é um negócio gigante. E o ultrassom mais portátil está dentro de um barco clínica. Você carrega, ele tem o tamanho de ele é maior do que um laptop um pouco, né? Não, desse tamanho assim. Eu tenho, inclusive, um equipamento desse, né? De ultrassom portátil, que já tem Doppler colorido, Power Doppler, 3D, faz ecocardiografia em adulto e feto. E é um equipamento da Samsung também muito bom, e que eu levo nas missões de pacientes lá do Nordeste, onde eu vou fazer aquele programa que o senhor conhece lá da Igreja Batista de Vilas. Perfeito. Eu levo para presídios, atendo pacientes em presídio, e levo e tenho feito diagnósticos precoces, inclusive de câncer de próstata e de outras patologias fetais. Coisa fantástica, que fantástico. Com um equipamento que são muito boas. Eu acho que esse lado do profissional querer fazer o melhor, às vezes supera a necessidade de ter um equipamento tão grande. Então, doutor Romilson, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Por diversas vezes eu ouvi o senhor dizer aqui a respeito desse aspecto de entender que Deus te separou mesmo para essa missão, de ajudar o próximo. Mas uma coisa que do lado de cá eu fico pensando assim, cabeça fervendo, é que por vezes a sua missão de ajudar o próximo envolve dar uma má notícia. Queria entender um pouquinho melhor dessa sua experiência, doutor. Como é para o senhor informar notícias tão difíceis? Fico pensando aqui, a gente já teve um podcast no início do ano onde a gente ouviu em detalhes como foi a experiência do pastor Abraão, inclusive de ouvir da sua boca uma notícia que foi muito dura. Mas eu fico imaginando que é difícil para quem ouve, porque está sofrendo na pele. Mas como é essa missão de dar notícias ruins? É muito ruim isso. Porque eu sou... esse caráter cristão me dá também a sensibilidade dos dons que Deus nos dá de ter compaixão, e que é pouca gente que tem. Eu uma vez me deparei com um amigo, amigo e irmão da Igreja Batista de Vilas, que é esposo de uma médica e que fazia o papel dele correto. Ia para o médico urologista dele, fazia o toque, fazia ultrassom, numa clínica até de referência. Ele tinha planta Petrobras e o médico dele fazia um toque e dizia: não, para o ano você vem. E a esposa dele, que é ginecologista, achou estranho os sintomas que ele apresentava,
e achava estranho, que a próstata dele tão pequenininha e o PSA dele só vinha crescendo. E encontrei ele numa dessas missões no Nordeste, ia fazer o exame dele, mas não, infelizmente não deu lá, porque a demanda estava muito grande de pacientes lá da missão. Mas convoquei ele que viesse no meu consultório em Camaçari para a gente dar uma olhada na próstata. Ele já veio, que eu achei estranho a história da esposa dele me contando. Com o tamanho da próstata, com o PSA sempre crescente, ele veio lá. Mas, por incrível que pareça, como ele achou dificuldade para marcar para mim, chegou o ano dele fazer a consulta dele no urologista, ele foi na minha clínica depois de ter passado, tinha 15 dias que tinha passado no urologista. E estava com um exame de ultrassom dando uma próstata de 19,4, com um PSA de 3,21. E segundo ele, o toque retal estava normal, o médico dele mandou ele voltar só no ano seguinte. Mas aí a esposa dele levou ele no meu consultório. E eu fiz o exame e disse: amigo, você está com câncer de próstata. É ruim eu ter que te dizer isso, mas ao mesmo tempo eu acho que é missão de Deus te dizer isso. Porque se eu não te dissesse, tu ia voltar daqui a um ano no aí já teria e esse câncer já estaria muito mais avançado. Exato. E porque, pelo que eu estou vendo aqui nas imagens, apesar de sua próstata muito pequena, o câncer já saiu dos limites da cápsula prostática e está invadindo áreas vizinhas, e isso pode levar a um prognóstico ruim. E eu disse: olha aí, você vai precisar fazer uma biópsia de próstata. E a mulher dele disse: ele está preparado, você mandou tomar laxante, usar um monoril, porque se fosse preciso fazer a biópsia, eu já fiz a biópsia de próstata dele e veio um câncer Gleason 8. Ele, na época, a cirurgia robótica que o Dr. Lucas, eu sempre encaminho para ele, não estava sendo feita ainda aqui, mas o Dr. Lucas estava em São Paulo e eu encaminhei ele para o Dr. Lucas em São Paulo. Foi feita a cirurgia, foi feito também um aditivo de radioterapia, e ele está já agora no 10º ano de pós-tratamento e com um excelente resultado, sem recidiva. O câncer está realmente curado. E hoje ele é grato por ter recebido aquela notícia. Sim. Que era ruim, mas eu sabia que eu precisava dizer a ele a verdade. E não dizer: você está com uma coisinha aqui, vamos dar aqui um exame, você leva lá para o seu urologista. Não, amigo, você está com câncer, vamos fazer a biópsia agora. Porque pela rotina de planos de saúde, às vezes o sujeito ainda vai ter que fazer o pedido, vai fazer a biópsia não sei aonde, vai marcar para 2 meses depois. Exatamente. E eu acho que isso é perda de tempo e a gente tem que acelerar o processo. Parece que é feito para dificultar mesmo. Eu preciso testemunhar aqui, porque assim, apesar de o senhor ter um perfil científico e técnico de alto nível, o senhor também tem uma sensibilidade muito grande. Né? Porque quando ele me deu a notícia, foi muito interessante, porque eu estava conversando, explicando como é que funciona o equipamento, isso e aquilo, foi, e de repente começou a espaçar suas palavras, começou a ficar mais atento e espaçando. Quando começou a espaçar as palavras, eu disse: tem alguma coisa. Mas a maneira como ele comunicou isso foi muito tranquilo, assim, ele não deu, porque às vezes o médico acaba sendo insensível, né? Ele chega naquele afã de dizer a verdade, ele fala de um pedaço de cavalo que assusta o paciente, né? Mas o senhor teve uma sensibilidade muito grande de dizer: olha, tá aqui, a situação é essa, mas seu tom de voz e a sua tranquilidade de dizer logo: olha, isso vai ser uma cirurgia, vai ser um processo de cirurgia, tal, mas... Então, assim, foi aquela coisa que trouxe um grau de segurança. A sua tranquilidade me deu segurança. É claro que eu sei que eu posso ser um paciente diferenciado? Posso, porque partilho da sua fé. Quer dizer, nesse momento, a presença de Deus na vida da gente faz uma diferença muito grande. Com certeza. Porque o que se seguiu àquela experiência foi uma série de fatores que me faziam chegar à conclusão de que eu não ia sobreviver. O que de pior poderia me acontecer? Eu não sobreviver. E se eu não sobreviver, o que vai acontecer? Nada. Deus continua sendo Deus. Eu vou ser tomado para Ele e aquilo que eu empreendo e administro e cuido hoje, Ele vai cuidar de outra forma. Então, eu entendo que o paciente, quando tem essa segurança, essa confiança,
em Deus, na presença de Cristo, isso lhe tranquiliza. Não é que eu vou chamar a morte, não é que eu vou provocar a morte, mas eu não tenho que viver subjugado, escravizado à morte, ao medo da morte, né? A morte foi levada por Cristo Jesus e o que vem daí para frente é do propósito dele. Mas a sua tranquilidade foi um fator fundamental para poder enfrentar aquele momento. Esse é o tipo de notícia que você tem que passar com verdade, mas passar sentindo no seu coração como se você estivesse falando para si próprio, ou para um familiar seu. Para um filho. E isso mostrar com clareza que a medicina evoluiu muito e que apesar dele estar com uma doença que tem também toda uma questão de um preconceito de que ela é uma coisa que é o fim e não é, né? Muitas vezes não é o fim. A grande maioria das vezes hoje tem resultados bem positivos, bem bons. Você citou aqui várias vezes o Dr. Lucas Batista, ele foi meu cirurgião e ele tem essa tranquilidade também, né? As conversas que eu tive com ele antes da cirurgia e mesmo depois da cirurgia, ele transmite uma tranquilidade muito grande, quer dizer, não é aquela coisa do desespero, é uma pessoa que está enfrentando uma realidade, está sendo sincera, mas trabalha aquilo de um jeito científico, mas com sensibilidade, com calma, com paciência, em detalhes e tudo. Então você fica tranquilo diante de uma pessoa que tem esse nível de tratamento. Eu conheci o colega Lucas Batista há muito tempo e realmente só cresceu a minha confiança na forma como ele age, da maneira também com esse lado cristão, que talvez ele não tenha ainda uma conversão pública, mas eu acho que ele é uma pessoa assim, muito usada por Deus para fazer o bem. Ele é professor da UFBA e se dedica também a um ambulatório de pacientes carentes e tive a experiência de uma irmã da igreja me pedir para avaliar a mãe, e ela vinha fazendo inúmeras consultas e inclusive chegou a fazer o ultrassom do útero e as pessoas não perceberam, ela estava tendo um sangramento. Eu verifiquei que era um câncer de bexiga bastante avançado e eu solicitei a ele que ele operasse ela em algum lugar gratuito. Ele foi muito solícito, imediatamente mandou para o ambulatório dele da faculdade e fez a... Coisa boa. Ela não teve que enfrentar a fila da regulação. Isso é fantástico. Quando você percebe que existem profissionais assim, né? Porque a gente não pode desacreditar da humanidade, a gente não pode desacreditar das pessoas, não é? Eles ainda estão por aí, né? Por vezes o que a gente vê por aí são os maus exemplos, mas os maus exemplos às vezes são tão gritantes, aquilo que eles deixam, o rastro é tão triste que a gente passa a nivelar todo mundo por aquele que é ruim. Mas existem médicos muito bons, respeitáveis e com conhecimento técnico de altíssimo nível. Isso é fantástico, né? Que tem um coração humano, que sabem tratar bem as pessoas. Isso é fantástico, né? Medicina humanizada. E com nível profissional, eu outro dia fiz questão de pegar um Reels do Instagram de um colega que foi meu colega de faculdade e ele publicou no Instagram dele falando sobre o abuso de exames feitos desnecessários. Muitas vezes isso pode ter interesses vis por trás desses exames excessivos, que foi um réu do Dr. Paraná, que ele é patologista, um médico muito sério, um colega que eu respeito muito pela dedicação à ciência, ao que fez crescer no país o conceito de hepatologia como uma coisa muito séria. Eu passei para vários colegas esse réu dele sem enxergar nada da parte técnica, porque isso é notório que ele é um excelente técnico, mas foi o lado humanista dele, a palavra de assim, que aquilo saiu do coração de Deus para o coração dele, para falar aquilo no Instagram, mostrar que as pessoas precisam fazer uma medicina mais voltada para o bem das pessoas. Eu fiz questão de espalhar esse réu de Paraná e fiz, é muito bonito o que ele fez. Eu acho que o caminho é por aí, tem muitos profissionais. Tem um colega que é cirurgião oncológico, que atua no São Rafael, que eu tenho um carinho especial por ele. Tenho mandado pessoas assim que parece que já foram condenados a não ter mais esperança, como um colega, um amigo meu com um câncer de fígado já de 7 centímetros, e eu liguei pro colega que é oncologista lá da equipe do São Rafael. Paulo,
me dar o luxo de falar o nome dele aqui, Dr. Paulo Amaral. Estou te mandando um presente de grego aí. Ele depois me mandou uma foto da peça. Romilson, operei, foram 7 horas de cirurgia. Uau. Mas eu vou curar seu paciente. Ele vai sair curado da cirurgia. E o paciente está curado da cirurgia. Já é o 8º ano de pós-operatório. E ele está 100% curado do câncer de fígado, que era bastante... 7 centímetros. 7 centímetros da peça. Bom, gente, olha, veja só, os homens aí, né? Então, quero chamar sua atenção, você que é homem aí, para a responsabilidade grande que nós temos sobre os ombros de seguir esses conselhos, de ir atrás do diagnóstico médico precoce, procurar o máximo possível, fazer os exames regulares e prestar atenção nos conselhos que estão sendo dados aqui. Se cuidar. Para que não venha mais tarde ter que amargar consequências mais drásticas disso, né? Agora... mudando um pouco de assunto, eu acho interessante. Porque... Já sei onde é que isso vai dar. O doutor Romilson é um cientista, né? E um de vários tem uma âmbitos. Sede e uma fome de aprender cada vez mais. O senhor vem trabalhando nessa área de imagens e nos surpreendeu aqui dizendo que agora está trabalhando nessa área, estudando essa área de implante capilar. É isso mesmo? É verdade. Eu sou muito... Porque, olha, isso aqui é uma solução tremenda, rapaz. É uma solução maravilhosa aqui para o meu amigo Wilson. Eu tô com 66 anos e eu não paro de estudar. E minha formação básica foi de cirurgia geral, né, com uma experiência cirúrgica muito grande. Ia para o interior, Riachão de Jacuípe, operava lá em Capim Grosso, em saúde. Tinha uma experiência cirúrgica grande. E era do tempo que cirurgião geral operava tudo, inclusive operava próstata. Durante muito tempo em Queimadas, essas cidades Queimadas, o cirurgião que fazia cirurgia de próstata lá era eu. Fazia cirurgia geral. Mas quando eu fui para o interior, que eu decidi morar em Senhor do Bonfim, eu e minha esposa resolveu fazer residência de ginecologia obstetrícia e eu ia ficar aqui. Eu era vice-prefeito na minha cidade e resolvi fazer residência de anestesia. Aí fiz uma residência de anestesia, 3 anos de residência de anestesia, porque eu dizia, poxa, eu vou pro interior, vai ter dificuldade alguém para fazer anestesia lá. E fiz residência de anestesia e fiz muita... Aí fui me aprimorando nessa área de ultrassom. Quando o ultrassom começou a surgir os primeiros cursos com o doutor Bailão, doutor Mauad, em Ribeirão Preto. Era incipiente a coisa. Doutor George Scarafis, grandes nomes da Barachini, grandes nomes do início da ultrassonografia. Eu fui aprender ultrassom com eles lá, em Ribeirão. E não fui fazer aqueles cursinhos básicos de poucos dias, não. Eu ficava lá. Assim, ia de 15 dias, passava um ano e meio. E você não me dá de que é isso, fazer sempre procurando fazer melhor. E levei minha esposa junto a fazer ultrassom obstétrico, ginecológico, e hoje a gente atua também, ela atua nessa área de ultrassom na área da saúde da mulher. E eu, essa curiosidade aí, pós-graduação de medicina fetal, pós-graduação no Instituto Lília Lopes de ecocardiografia fetal, e comecei a ver o seguinte: eu vi que algumas pessoas, inclusive que não têm um bom poder aquisitivo, têm às vezes uma autoestima muito baixa por ter calvície, androgenética. E vejo também algumas preocupações com a calvície feminina, né? A alopecia feminina, a calvície também na mulher pode ter essa influência androgenética. E perda de sobrancelha. E parece assim, um ambiente fechado para milionários, para pessoas muito ricas ter que fazer isso. Então, isso que me chama a atenção, porque o seu foco não é simplesmente, vou ter dinheiro, mas eu achei um nicho da medicina e vou entrar por aqui. Não é isso, a sua preocupação é o indivíduo. É o indivíduo. Eu então vi que um colega muito bom, que é uma referência top no Brasil, chamado Dr. Tiago Miolo, começou a fazer um curso de implante capilar, com todo um contexto de prática muito bom, um ambiente científico muito bom. E eu resolvi também fazer esse curso com ele. Já estou no 5º período e vamos já fazendo implantes de 2.500 fios em ambiente onde se faz gratuito para os pacientes. E eu penso em por que eu invisto
350, 400 mil numa máquina de ultrassom para mim. Tem mais outra na sala da minha esposa, que também é top. Tem um portátil de excelente qualidade que é usado basicamente para fazer atendimento de missionário de pacientes carentes, e que custa hoje 120 mil, 130 mil reais um equipamento como esse portátil que eu tenho, que tem tudo, todas as ferramentas de qualidade. Perfeito. Se você for investir hoje para montar uma estrutura para fazer implante capilar, pastor, acho que não gasta 30 mil reais. Por que esse custo tão absurdo? Porque a cirurgia demora? Ora, não é assim tanto, não. Ora, eu já não sou uma pessoa assim que faço uso do meu tempo para farras nem nada. Eu me dedico à minha profissão. É claro, tenho meu lazer de viajar. E o meu hábito de... Eu virei um paulista. Eu acho que eu às vezes vou mais... Eu moro no condomínio Interlagos, pé de Arembepe. Eu vou mais em teatro, restaurantes em São Paulo do que aqui em Salvador, por minha vida muito ocupada profissional. Lá eu vou para esses... tá sempre me atualizando profissionalmente, sendo monitor, ajudando, indo fazer cirurgia fetal, ajudar em cirurgia fetal, e eu tenho tempo para ir para esses lazeres. Minha esposa vai comigo, ela também está sempre frequentando alguma pós-graduação na área de hormônios, ela cuida muito dessa área de reposição hormonal da mulher, da menopausa, e ela está sempre nos cursos, se atualizando, nos congressos de ultrassom. Esse fim de semana passado agora foi o Congresso Brasileiro de Ultrassom, mas eu também estava lá no Capilar, e fui para a sala São Paulo ver uma chinesinha de 16 anos tocando Schubert. Olha, chique todo, ele é muita elegância, né? Não é? E a gente pode se deliciar com essas coisas também, viver a vida de maneira... eu sou muito dedicado à minha esposa, eu sou muito apaixonado pela minha esposa, vivo muito para ela, só para ela mesmo. Então o senhor pretende trazer esse transplante capilar para cá de uma maneira... Sim, nós já estamos montando a estrutura para fazer o transplante capilar aqui, inclusive com o apoio da equipe do Dr. Tiago Miolo, que já se prontificou a vir junto. Fantástico. Até que se tenha uma coisa andando, e eu pretendo fazer com que isso sejam custos alcançáveis para as pessoas, porque eu estou vendo gente sair daqui para ir para a Turquia para fazer implante lá, e por que aqui no Brasil custa tão caro isso? Quer dizer que com dois implantes cobre o... Basicamente, com 2 implantes cobre o custo todo de investimento do equipamento. Eu tenho a impressão que a gente vai ter que fazer uns 10 para cobrir o custo, porque eu estou pretendendo cobrar bem barato para a pessoa. Não quero alcançar... O meu alcance vai ser tentar abrir esse leque para pessoas que tenham menos oportunidade de fazer nas clínicas clínica de luxo. Perfeito. Doutor Romilson, o seu exemplo de vida é uma inspiração para nós. Que Deus continue abençoando sua vida. O senhor tem sido um modelo para nós, com que somos pacientes, e muito mais ainda para os profissionais da área de saúde também. Eu espero que muitos profissionais possam ouvir seu testemunho e se inspirar na sua vida e na sua experiência. Ao mesmo tempo que nós exaltamos aqui o fato de que o senhor conhece a Cristo Jesus e tem dado um bom testemunho de sua fé, da sua confiança nele como o Senhor da vida. Não existe propósito, a gente tem dito isso constantemente nessa mesa. Não tem razão para uma pessoa viver se ela não compreender o plano de Deus, o propósito de Deus para a sua existência nesse mundo. Então, que nosso Deus possa lhe abençoar de maneira muito especial, você, sua esposa, sua família toda. Ô, doutor Romilson, você não quer deixar assim pra gente, pra quem tá assistindo, caso alguém tenha interesse, como é o nome da sua clínica? A minha clínica é a Climetro, lá em Camaçari. Eu tive alguns convites, inclusive de um colega que eu respeito muito, que era dono de uma grande clínica aqui, para vir trabalhar aqui em Salvador com ele, mas eu optei por ter meu próprio negócio, porque eu conduzo ele também com uma gestão voltada para atitudes cristãs. Eu solicito aos profissionais que atuem da mesma forma, sem querer, como recém-formado, comprar uma BMW no primeiro ano de trabalho, que eles vão crescer, façam o nome deles crescer na comunidade por resultados, por cuidar bem de pessoas.
A Aclimetro é uma clínica que tem essa visão, então eu não tenho que administrar ela segundo os meandros do meio social. As métricas daqui, tem que fazer malandragem, tem que estar tocando produtividade, superfaturamento em cima de plano de saúde. Lá eu chamo todos eles e digo, não peçam exames desnecessários, não superfaturem exames para mim de ultrassom, eu não quero isso. Tanto que 70% dos exames de ultrassom que eu realizo na minha clínica não vem de profissionais da minha própria clínica, vem de pedido de externos. E muitos são de pacientes que eles próprios manifestam a vontade de que querem fazer comigo. E eu dou glória a Deus por isso, de ter esse conhecimento, ter tido o encontro com a verdadeira fé cristã. E eu acho que todos os médicos deviam passar por essa experiência. Eles deviam se tornar seres humanos melhores. Todos nós precisamos disso. Muito bem, a gente quer agradecer profundamente sua presença aqui conosco. Mais uma vez. Viu? E quem volta é porque é muito bem-vindo, viu? Espero que seja claro para o senhor isso aí. Tá bom? Quer agradecer sua presença aqui conosco também. Lhe encorajar, você pode compartilhar esse link, afinal, conhecimento nunca é demais. E você, geralmente, assim, o público feminino marca aqui no chat, né? A gente chama das famosas, Dr. Romilson, pod lovers, né? Você tem um marido, né? Você tem um tio, um pai teimoso, cabeça dura, tá na hora de compartilhar o link das falas do Dr. Romilson. Se não for por aqui, já começa pelos cortes que vão rolar no Instagram. Aí de lá, ó o link aqui do YouTube, ó. Vai lá fazer sua consulta, sua revisão. Muito bem, Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por estar conosco aqui até esta hora, conectados com a gente. E que Deus abençoe vocês profundamente. Estamos aqui para tentar responder ao máximo todos os dilemas da vida. Pode? Vamos dar um tchauzinho ali para a câmera geral. Um abraço, obrigado, querido. doutor. Tchau, gente. Deus abençoe.